Boa noite, meu povo. Eu tava aqui configurando um negócio aqui que eu tinha esquecido. Hoje nós vamos pintar uma paisagem diferenciada, que a gente não tá pintando muito, né? Diz aí pra mim, tá tudo funcionando certinho, não tá travando, não tem áudio picoteando, nada, né? Tá tudo funcionando, né? Imagem, som. Vamos ler aqui os comentários. Francimar Braga, boa noite, Zé Ival, boa noite, meu amigo Francimar. Já estou na expectativa dessa linda paisagem que o Zé vai pintar. Isso aí mesmo. Vamos pintar uma linda paisagem. Oi, Zé Arantes, boa noite, José Orivaldo. Carlos Vituli, boa noite, Zé. Estou de volta, estou terminando o quadro da gaivota. Só está faltando as gaivotas ao fundo. Mostra para nós, Carlos, pra gente ver. Oi, Mônia, já tá no esquema aí? José Luiz. Boa noite, meu amigo José Luiz. Fiz um quadro de paisagem, qual peguei a ideia do quadro do arco-íris. É isso aí mesmo, gente. Eu pinto essas coisas aqui para vocês fazerem mesmo. Bora deixar o joia e clicar no coraçãozinho. Isso aí mesmo, vamos clicar no joia e no coraçãozinho do Zé. Zila Lessa da Rosa. Boa noite, Val e professor. A Val hoje está lá no sofazinho dela. Diz que vai responder de lá. Bora para pintanças, é isso mesmo. Vamos partir para pintança. Cadê? É. Simone Bergamo. Boa noite. Boa noite a Simone. Boa noite, Maria do Carmo. Roseli, boa noite. Estou aqui de novo, Zerantes. José Orivaldo. Ô, meu amigo, que bom que você está de volta. Isso mesmo. Maria Cristina, tudo ok? Tá tudo beleza? Tá 10, Zé. Filé miau. Zila, tá tudo ótimo, tudo certo. Vou mostrar, Zé. Pode deixar isso mesmo, mostra lá. Então, pintança. Vamos partir pra pintança. Mas tá meio manco o negócio aqui. Deixa eu pôr um calcinho. Hein? Pôr um calcinho aqui. Tá meio manco. Vou pôr um tubinho de tinta. Vou pôr um tubinho de tinta. Assim. Rapaz. Então, ó, gente. Esse quadro aqui ele é meio quadrado. E eu já disponibilizei o risco lá no grupo do Telegram. Fábrica de Artes. Quem quiser o risco em PDF, já no tamanho certinho para tirar com carbono, vai lá. Se inscreve no grupo lá, nós aceita lá. Porque a gente põe os riscos lá nesse grupo. Quem está nesse grupo tem esse privilégio de ganhar os riscos. Então vamos lá, vamos começar pelo céu como sempre. Vamos ver qual pincel que nós estamos usando aqui. Eu coloquei aí, ó, pincéis Castelo, pintando pincéis Castelo, porque eles dão os pincéis para mim, novinho, né? Então eu tenho que fazer por merecer os pincéis. Eu vou usar os pincéis velho, mas é os pincéis Castelo, gente. É que ficaram velhos. Tudo pincéis Castelo, ó. Isso aqui ainda dá para ler. Então é isso, né? Pintança na cabeça. Deixa eu limpar o pincel aqui. Então, meu povo, vamos prestar atenção bastante porque eu vou explicar detalhadamente. Quero que vocês aprendam a pintar. É assim, tem gente que já pinta bem, tem outros que estão aprendendo. Então, aquele que já pinta bem, às vezes cata aí alguma novidade, né? Que sempre tem uma novidade. Cada pintor tem uma novidadezinha, né? E eu mesmo, às vezes, eu fico bisbilhotando lá no YouTube, lá vendo lá as pinturas dos outros lá, né? Porque tem coisas que às vezes a gente aprende, sempre tá aprendendo, né? Então vamos lá, gente, ó. Misturar a tinta. Nós vamos fazer o céu. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se tá dando certo aqui o negócio.
Tá. Então é assim. Eu vou usar aqui essa coisinha aqui. O problema não é mais problema, porque já achei. Não deu nem tempo de reclamar, não teve nem graça. Ixi, mas teve outra coisa pra reclamar aqui, ó. Que sujeira que eu fiz aqui. Que... Nossa. Sujeito minha montinha. Olha, nós vamos fazer o céu. Só que nós vamos começar daqui pra cima. Daqui pra lá. Por quê? Porque a gente vai fazer um degradê de uma cor assim bem clarinha, quase cor de pele, para azul. Vocês entenderam? Então a gente vai fazer primeiro esse clarinho aqui, que vai ficar embaixo, em cima das montanhas. Então vamos pegar aqui um pouquinho de tinta branca. Opa, quase que pelei onde eu não devia. Tinta branca. Nós vamos pegar um pouquinho de vermelho, mas é pouquinho só. Nós vamos fazer ele ficar um pouquinho meio avermelhadinho. Eu não achei um negócio, um azulejo branco hoje aqui. Daí vai isso aqui mesmo. Mas isso aqui tá bom. Agora um pouquinho de amarelo. Nós vamos fazer quase que uma cor de pele bem clarinho. Ó. Uma cor de pele bem clarinho. Opa. Deixar mais claro ainda. Eu estou usando aqui o amarelo de cádmio, vermelho chinês ou pode ser vermelho também francês, branco de titânio, azul da Prússia e preto aqui embaixo. Eu coloquei aqui porque o preto é muito perigoso, né? Ele é muito forte, qualquer reladinha nele, então eu deixo ele isolado. Então, ele está aqui, mas ele é muito importante, né? A gente vai usar ele. Se não quiser usar o preto, pode fazer a mistura aqui, que dá para fazer preto também. Então, nós temos aqui a cor de palha, que é branco, quase clarinho, quase branco. Nós vamos pegar um pincelão, assim, ó, que seja meio firme, assim, ó, cerdas, sabe? Porque nós vamos fazer uma base, né? Então, nós vamos usar esse pincelão e vamos começar a passar a tinta aqui de baixo para cima, ó. Pode ver que quase que nem apareceu, ó, a cor. E vamos chegar até mais ou menos aqui, assim, ó. Então a gente vai fazer essa base, né? O risco que eu disponibilizei lá no grupo, ele é um pouquinho mais comprido, sim. É a mesma coisa se pegasse e encolhesse um pouquinho aqui. É porque eu não achei tela para pintar hoje, peguei essa daqui mesmo, entendeu? Então é isso o motivo da tela hoje tá mais quadradinha. Porque o Zé não achou tela aqui e pegou uma tela aqui qualquer aqui, tacou um tintona branca em cima e vamos que vamos. Ó, a gente vai pintando até mais ou menos aqui assim, ó. Ó. Ponha pouca tinta, porque a gente vai fazer misturança. Essa aqui é a cor base, né? Então não precisa aquele monte de tinta. A hora que a gente for fazer aí o degradê mesmo, sim, o azul, o acabamento, quer dizer. Aí sim a gente vai colocar aí bastante tinta, né? Só que eu fiz muito pouco, vou fazer mais um pouquinho. Ó, branco, um pouquinho de vermelho, mas vai de pouquinho em pouquinho, porque se passar do ponto, já era. Daí tem que fazer de novo. Ó, vermelhinho, deixar bem rosinho claro, um pouquinho de amarelo. E a gente faz aí uma cor de pele clarinho. Quase que um amarelo Nápoles, né? Ó, essa cor, mais branco, essa cor, a gente vai colocar ela até mais pra cima um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos por aqui, assim. Aí vem aquela pergunta, mas não é azul? É azul, mas só que a gente vai fazer um encontro, né, de cores aqui. Se eu pegar o azul, começasse com o azul aqui, ó, mesmo que eu colocasse claro no azul, ia virar uma meleca. Para mim conseguir chegar na cor clarinha, aqui, pura, ia ter que tacar muito claro, muito branco, ia ficar aquele acúmulo de tinta, você entenderam? Eu estou fazendo um jeito que facilita para as pessoas. Agora nós vamos pegar aí um pouquinho de azul, deixa eu limpar as palatulazinhas, um pouquinho de azul da Prússia, vou colocar nessa aqui, ó, não no branco, nesse daqui, ó.
nessa cor pele aqui. Mais ainda um pouquinho, que eu quero que fique mais forte, porque eu quero destacar as nuvens, né? Então eu exagero um pouquinho no azul do céu, só para ter aquele gostinho de fazer a nuvem ficar bem destacada, evidente, né? Tá, agora eu vou dar uma reladinha naquele vermelho, lá uma reladinha assim, ó. E vou deixar levemente pendendo para um roxinho, né? Ó. Agora sim, essa é a cor que nós vamos começar a fazer aqui. O céu, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais ainda de azul. Ó. A gente começa assim para baixo agora, assim, ó. Aqui a gente vai fazer as árvores. Ó, eu vou colocar bem pouquinha tinta aqui, porque é aqui onde eu vou fazer folhas de árvore. Ó, eu venho trazendo aqui ó, o azul. E só a hora que eu tiver com pouca tinta no pincel que eu começo a entrar em cima desse claro aqui. Ó. Se eu começar a entrar com um pincel carregado, eu vou azular tudo de novo. Vai perder o efeito. Entenderam? Ó. Daí vai encontrando aqui, ó. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais escuro ainda esse céu. Porque eu quero que fique um pouquinho mais evidente para destacar as nuvens. Ó, um pouquinho mais escuro lá em cima, né? Não tudo. Ó, é isso aqui que a gente vai fazer. Ó. A gente vai descendo e vai só depois que a tinta do pincel já estiver acabando, aí que a gente vem descendo aqui para encontrar. Porque aí a gente vai precisar só mesmo de um pouquinho, né? Ó. Vem descendo. E esse azul ele já morre, acaba antes de chegar antes de chegar aqui. Quer dizer, ele chega, mas chega quase que zerado. Ó, ele vai chegar aqui, né? Bem assim, ó, quase que não tem mais azul. Entenderam? É isso aí. Tá faltando tinta aqui. Vamos espalhar bem essa tinta. Para ficar bem envolvido, né? Bem integrado mesmo, assim. E descemos aqui, ó, chegar até quase que zerar, ó. Só o mesmo um pouquinho de azul. Vocês entenderam? É um degradê. Ó, bem suavezinho, um degradê. E nós já temos aí a base, né, do céu. Agora nós vamos pegar acho que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar já as cores, as tintas das nuvens, depois a gente vem para montar. Então vamos limpar a paletinha, porque a gente quer uma cor bem clarinha agora. Não quer que a paleta, as patulazinhas esteja suja. Eu vou pegar o branquinho, vou misturar mais um aqui. Deixa eu pôr mais branco. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Tá 10, Zé, filé miau. Tudo ótimo, tudo certo. Vou mostrar pro Zé. Zé, pode deixar ali, né? Roseli, ouvi que não podemos assinar se for cópia. Mas ó, a gente não está copiando. E se vocês for copiar de mim, vocês podem assinar sim, porque eu não estou nem aí. Eu faço e tenho o maior prazer de ver as pessoas copiar minhas coisas. Eu faço mais para os outros do que para mim. Então, gente, se vocês forem copiar o meu quadro, vocês não precisam nem pensar na hipótese se pode ou não pode. Pode mandar brasa. Pode pintar e mostra para mim ainda, porque eu quero ver ainda. E eu olho às vezes assim numa paisagem, mas eu não faço igual. Eu geralmente eu modifico, sabe? A maioria das paisagens eu invento. Mas quando eu tenho uma referência que eu quero ver, mesmo assim eu modifico um pouquinho, não fica mais a mesma coisa. Porque o prazer da pintura é esse, é a gente inventar, né, gente? Então, se vocês forem vender quadro por aí, daí se vocês quiserem respeitar isso, vocês respeitem, né? Se quiser.
Agora, se você for fazer um quadro para dar lá, para pôr na parede de vocês, ou para vocês vender para um amigo teu, dar de presente, aí pode ensinar assim. Você acha que quem pintou o quadro vai saber que existe essa cópia? Então não esquenta mesmo essas coisas não. Agora os meus, eu faço exclusivamente para vocês copiar. Inclusive, o maior prazer meu é saber que as pessoas estão pintando, utilizando o meu conteúdo para fazer suas obras aí, né, gente? Então é isso, gente. Cada um tem seus pensamentos. Tem gente que pinta um quadro e depois não quer que os outros copiem, não. Ridica aquilo como se fosse. Poxa, a gente faz quadro que nem arrebentar pipoca, né? A gente faz um atrás do outro aí porque fica regulando, né, gente? Então é isso, meu povo. Manda ver. Zé quer ver. Deixa eu ver lá. Boa noite, Val. Faltou hoje na live do Zé. A Val vai receber bilhetinho para mandar para os pais. Boa noite, Tom. Obrigado, Tom, pela presença. Gilson Donizete Alcântara. Boa noite, parabéns. Sou seu fã. Te acompanho no YouTube há muitos anos. Obrigado, meu amigo. Lúcia Helena, boa noite. Carlos Vituli. Deixei o like. Obrigado, meu amigo Carlos. Então, meu povo, é isso aí. Nós temos a nossa escritora aqui. Boa noite, Jai. Eu vou só falar Jai, porque o resto ali é difícil. Domingos, boa noite, Domingos. Como é que vai a vida, Domingo? O Zé é fera. Só se for na feiura. Só se for na feiura. Mauro César, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tom. Boa noite para quem está chegando. Já dei meu joinha. Obrigado, Zila. Obrigado, Lazy. É isso aí, pô. Parti pra pintança, então. O que eu ia fazer mesmo? Ah, tá. Nós vamos fazer uma corzinha pra gente trabalhar nas nuvens. Eu não vou deixar um branco puro, não. Eu vou fazer uma misturebinha. Vou usar um pouquinho do vermelho, mas é aquela reladinha só. Ó. Aquela reladinha só. E um pouquinho de branco. Fazer quase que nem fizemos aqui pra pintar o céu. Aqui acho que eu exagerei um pouquinho. Opa. Eita, ó. Quando eu falo que tem que ser de pouquinho em pouquinho, vocês não acreditam, né? Eu tive que errar aqui. Pra você entender. Não tem problema. Misturei um pouquinho demais, mas já tinha um branco ali, ó. A gente puxa daqui pra lá e fica tudo certo. Então nós temos aqui nossa nuvem. Nós vamos. Deixa eu ver se o pincel tá sujo aqui. Vamos dar uma limpadinha nesse pincel aqui. Vou pegar outro, deixa eu ver qual que é melhor. Acho que é outro. Pegar outro é melhor. Pegar o pincel de pelo de lobisomem filhote. E vamos usar essa tinta aqui. E vamos fazer a nuvem, ó. Vamos fazer um fundo. Só que é o seguinte, gente. Nós vamos fazer duas cores. Nós vamos pegar um azul por aqui embaixo, aqui, aproveitar que essa tinta aqui ficou meio exagerada. Pegar um pouquinho de vermelho. Um pouquinho de amarelo. Nós vamos fazer uma corzinha, um azul meio queimadinho, se não um azul, um azulão, se não, né? Até um pouquinho de preto, mas assim, ó, só mesmo para deixar a tinta mais cinzentada. Não é para escurecer, ó. Tá vendo? Essa cor que eu fiz aqui, nós vamos trabalhar nas nuvens. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Então, gente, é assim, nossas aulas de pintura, ultimamente, a gente tá mais lerdo do que eu era, né? Só que agora eu tô explicando
Agora o meu objetivo nas lives é explicar. Nem que não termine o quadro. Não estou mais preocupado se vou terminar o quadro ou não. Eu estou preocupado em explicar, fazer com que vocês aprendam. Vocês entenderam a minha preocupação? Eu estou limpando o pincel aqui porque aqui eu vou passar tinta mesmo, né? Então, ó. Eu estou tirando o excesso da tinta que ficou no pincel aqui, ó. Vamos pegar essa cor aqui então que nós misturamos e vamos tacar. Deixa eu ver o lado que nós vamos fazer. A luz vai ficar assim. Então nós vamos fazer nesse lado aqui, ó, a sombra da nuvem, ó. Nós vamos pouquinha tinta, ó. Nós vamos fazer a sombra da nuvem. Nós vamos fazer mais umas nuvens aqui, ó. Vamos fazer a sombra dela. Então o lado do lado direito vai ser o lado que vai ficar a sombra da nuvem. Vai ser uma nuvem discretona, assim, não vai ser muito, que nem eu costumo fazer aquela coisa forte, assim, né? Vai ser mais discreta um pouquinho. Porque a gente também não pode todo quadro fazer a mesma nuvem, né? A gente tem que estar variando aí. Ó, escurecer um pouquinho mais. Azul, vermelho e preto. Ó, pra gente continuar, pra gente fazer o mesmo cinza aqui, só que um pouquinho mais intenso. Para trabalhar mais escuro nessas partes mais de baixo da nuvem, assim, ó. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais azulado, vermelhado, ó, assim, ó. Pegar essa cor aqui, para ficar mais bonito, ó. Aqui nós vamos fazer também um pouco de sombra nas nuvens. Eu tampei praticamente o risco aqui, eu tô enxergando ele aqui. Não sei se vocês vão estar enxergando aí, né? Lembrando novamente aí que o risco desse quadro, o risco certinho, que esse risco aqui eu fiz de qualquer jeitão, né? Mas tem um risco que tá perfeitinho, bonito, bem encapuchadinho, com todos os detalhes. Tá feito, tá lá no grupo do Telegram. Vão lá que vocês vão enxergar, vão ter acesso, né? Tá lá postado direto, né? Então é assim, nós temos aqui a sombra da nuvem. Agora eu vou tirar a tinta do pincel, porque eu não quero mais esse montão de tinta. Mas eu quero deixar um pouco dessa tinta ainda, porque eu vou fazer uma cor intermediária agora aqui, ó. Então, como essa cor intermediária não pode ser totalmente branco, então ela vai ter que ficar... Então eu posso deixar um pouquinho de sujeira no pincel, para conseguir ainda fazer uma cor meio termo, né? Não é aquela cor mais clarinha, é mais escurinha, e nem a mais clarinha. Ó. Aí vocês vêm fazendo a cor intermediária. Pode ver que ele já está começando a visualizar aqui o volume da nuvem, né? A cor intermediária. E agora a gente vai fazer a cor mais clara, mas ainda não é o branco. Nós estamos usando o quase branco. Ó. Agora acho que eu vou pegar o pincel do pelo do lobisomem filhote. Pra gente fazer isso. Porque ele é mais arrepiadinho, a gente vai conseguir sugerir melhor a nuvem. Agora nesse estágio aqui, que é o final do quadro praticamente, a gente pode colocar mais tinta, abusar mais um pouco. Pode colocar mais um pouco de volume de tinta, né? Cor intermediária, ainda não é o branco puro.
vendo, gente, como vai ficando bonito? Ó, aí vocês vêm sobrepondo umas camadas, né? Por exemplo, a nuvem está meio chapada, então a gente vai ter que pegar uma tinta e colocar, ó, num lado do pincel. Esse lado aqui eu até vou tirar o excesso, ó. Esse lado que tá com a tinta fica pro lado de cima assim, ó, que daí a gente consegue, ó, deixar aí o volume maior na parte de cima. E conforme vai descendo aqui para baixo, chegando na parte escura da nuvem, a gente vai acabando em nada com isso aqui, ó. Tá vendo? Tinta de um lado só do pincel, vem fazendo aí a sobreposição, ó. Lembrando que essa aqui é a tinta intermediária, não é a tinta. Não é a tinta. Daí a gente dá umas pinceladas assim, ó, meio que virando o pincel, assim, ó. Pra gente conseguir fazer aquelas nuvinhas que fica assim no céu, espalhadinha lá, ó. Depois dá uma puxadinha pra lá, pra cá, assim, pra envolver um pouquinho. Sabe quando o céu tá. Forma essas nuvinhas, assim, que vem depois intensificando, né? Então o negócio é o seguinte, meu povo. O Zé agora tem que explicar. Porque eu quero que as pessoas venham pro meu canal e aprendam a pintar lá. Eu tô fazendo um negócio muito legal para vocês. Pensando em vocês. Ninguém sabe que eu tô fazendo isso porque não falei para ninguém ainda. Mas eu vou deixar vocês assanhados já. Eu não tava achando que não ia dar certo, por isso que eu não falei. Eu tô fazendo aí o Zé virtual. Sabe aquelas perguntas que vocês querem fazer para mim, às vezes eu nem vejo, às vezes acabo não vendo. Eu tô fazendo um chat lá para vocês ir lá perguntar. Vocês podem perguntar, eu vou responder como se fosse eu. Só que eu não tá ainda pronto, mas agora já tá certo. Sei que vai dar certo, então por isso que eu tô falando. Então vocês vão perguntar lá, é o Zé versão virtual. Ainda não sei como é que eu vou falar o nome. Vocês vão perguntar lá, ó, eu quero ver um vídeo do Zé aí que ensina a pintar rosa. Tchá, tá aqui o vídeo. Eu quero aprender a pintar tal coisa. Tá aqui. Eu quero perguntar, eu quero saber como é que mistura tal cor. Tá aqui. Vai ser um chat, vai responder vocês. Já tá funcionando, só que eu não deixei online ainda porque é um negócio complexo demais. Faz muito tempo que eu tô lutando com isso aí. Então vai ser vai tá lá no meu blog. Então quem quiser depois. Não, a hora que tiver ao vivo, eu só tô anunciando fazendo. A hora que tiver já funcionando ao vivo, daí eu vou fazer aviso aqui, né, pagando. Então é isso, gente, ó. Nós já estamos aqui no céuzão aqui, ó. Olha que beleza, ó. Você sabe por que eu tô fazendo isso, gente? Porque as pessoas querem perguntar as coisas pra mim e eu. E às vezes a gente tá trabalhando, dando aula, eu não posso responder naquela hora. Daí a gente vai responder depois e acaba esquecendo. A mensagem do WhatsApp começa a descer lá pra baixo. A gente não vê mais. A pessoa pensa que a gente às vezes não tá querendo mais responder. Então isso aí é assim. Tá. O Zé não respondeu, eu acho que ele tá ocupado. Então acho que eu vou lá no Zé virtual mesmo. Lá também vai ser eu mesmo, né? Que vai responder praticamente, né? Vocês entenderam, gente? Olha, aqui nós estamos fazendo a nuvem, já deixamos ela volumosa. Agora nós vamos trabalhar na montanha. Vamos ver o que o pessoal está falando. Mônia, segue o link para quem quiser entrar no Fábrica de Artes.
Esse Fábrica de Arte, gente, é um grupo no Telegram. Eu quero que esse grupo fique gigantesco. Então vocês ajudem a compartilhar, mas não é por meu, só para mim não. É um grupo que, olha, pensa bem, um grupo gigantesco com milhares de pessoas. Quem tiver um trabalho que quiser mostrar, coloca lá, são milhares de pessoas que vão ver. Vai ser bom para todo mundo. E eu para atrair as pessoas lá, eu tô dando privilégio. De vez em quando eu faço um sorteio, coisa, eu tô devendo sorteio lá. Faço sorteio, eu tô colocando os riscos em PDF lá, grátis, né? Coisa que era vendido para as pessoas que estão no grupo, né? Porque não adianta nada estar num grupo e não ter vantagem nenhuma, tem que ter vantagem, né, gente? Então eu tô colocando as vantagens lá para quem tá no grupo. E quem quiser entrar lá é Fábrica de Artes no grupo do Telegram. E outro motivo de ser lá, porque lá você pode postar vídeo comprido, lá pode ter milhares de gente no grupo, tem mais possibilidade. Vocês podem compartilhar arquivo gigantesco lá, entendeu? Motivo de ser lá, não ser no WhatsApp. Então é isso, gente, ó. Agora nós já vamos trabalhar aqui nas montanhas. Vamos fazer as misturebinhas de cor. Nós vamos fazer praticamente as mesmas cores. E já começou. Ah, não. Pensei que já tivesse começado a sumir depois. Porque aqui é assim. Se não sumir nada, parece que não vai o negócio. Branco. Branco, azul. Mas não tão escuro. Médio, assim. Um pouquinho de vermelho. Acho que exagerei. Vamos tirar um pouquinho. Nós vamos fazer um azul meio roxeado. Deixa eu ver lá. Mila, varejão. Que amo esses pincéisinhos. É. Obrigado, Mira, pela presença. Maria Conceição, boa noite, pessoal. Obrigado pela sua disposição de nos ensinar. Obrigado, Roseli. Eu que agradeço vocês, pela disposição de aparecer por aqui na live, né, gente? Adelci Rego. Souza, né? Boa noite, Zé e Val. Já estou aqui, já dei o meu joinha. É isso aí, gente. Vamos dar joinha pro Zé, porque pintor feliz pinta muito mais. Pintor feliz pinta que pinta. Gilney Garcia, opa, boa noite, meu amigo Gilney. Boa noite, Maria da Conceição, que maravilha, parece céu de verdade. Pois é. Ah, essas paisagens. Obrigado, Gilney. Carlos Roberto, Fogaça, boa noite, meu amigo Carlos Roberto. Cleusa Aparecida Pereira. Então, gente, ó, nós já temos aqui a corzinha que eu tô pensando. Vou pôr um pouquinho mais de azul, de vermelho ainda, porque eu quero que fique mais roxinho ainda. A gente vai colocando de pouco em pouco esse vermelho, gente. Não é assim tacando vermelhão, não. De pouco em pouco, ó. Então nós fizemos aqui um azul. Nós colocamos um pouquinho de vermelho nele para dar aquela sensação de roxo. Mas só que não roxão, né? Inclusive, gente, é bom até colocar um toquinho de preto assim, ó. Só para dar aquela queimadinha, para não deixar roxão. Ó, agora ficou um cinza meio roxo. É essa cor. Não vamos precisar. Então, feito isso, nós vamos pegar aqui o pincel. Esse pincel, quando a gente vai fazer a base, assim, a gente usa um pincel um pouco mais firme, assim, né? Tirar ali a tinta, porque eu quero ela purinha, essa cor. Essa cor, gente, eu vou utilizar para fazer esse lado aqui, ó, da montanha, ó. O lado que é o lado da sombra da montanha. Ó. Ó, vou tampar quase todo o mato que depois eu dou um jeito, tá? E com essa cor eu vou descer tudo aqui, ó, para baixo aqui, ó. Vocês veem como que fica uma cor bonita? Fica um roxo, mas não um roxão.
um roxo meio cinza, né? A gente vai trabalhar nessa cor. E eu vou fazer toda essa parte aqui, ó. Então é isso, Zé não se preocupa mais em, em pintar, terminar a tela, mas sim de explicar, gente. Eu quero que vocês aprendam. E eu tenho certeza que muita gente aí está aprendendo, assistindo os vídeos. Veremos o que tem ali. Boa noite, Maria. Anselmo Souza, boa noite, Zé Ival. Já estou aqui, já dei meu joinha. Obrigado pelo joinha. Tio Ney, obrigado. Opa, boa noite. Já falei. Que maravilha, parece ser de verdade. Não, acho que não tem novidade, né? Conhece alguém de Botucatu, São Paulo, interior de São Paulo? Não conheço, meu amigo José. Não conheço ninguém de Botucatu, não. Mas um abraço pro povo de Botucatu, que deve ter alguém lá assistindo também, né? Cleusa Aparecida Silva, boa noite. Boa noite, Carlos Roberto. Então, gente, tem muitas pessoas aí de fora, né, que assistem também os vídeos, né? Na hora da live até que não tem muita gente, mas depois, né, você não assiste, né? E, e tem umas pessoas de estrangeiro que assistem aí os vídeos e agradece pelo vídeo e tal. Agora chegou a minha vez, eu vou agradecer quem está assistindo aí, que mora no estrangeiro, que às vezes não é português, né, não fala, não é brasileiro, não fala a nossa língua, mas tem um tradutor aí no no YouTube que vai traduzir o vídeo, que eles vão saber. Então vou agradecer a eles também, né, por estarem assistindo aí nossas lives, né, nossos vídeos. Obrigado ao povo aí que estão assistindo dos estrangeiros, né, que talvez não seja agora, mas depois o vídeo vai ficar aí, vai assistir, né. Então, gente, ó, agora eu vou, não vou nem pôr as patas, eu vou simplesmente clarear um pouco mais, ó, usar essa mesma cor aqui, pôr um pouquinho de branco, e vou trabalhar nessa parte de cá. Ó, eu vou fazer aqui uns quebrados um pouquinho maior, mais na montanha. Eu gosto de fugir um pouco do risco. Então eu vou fugir aqui um pouco do risco, fazer a montanha mais quebradinha ali e tal. Essa mesma cor com um pouquinho de branco. E vou fazer aqui o lado da luz da montanha. Essa parte que a gente está fazendo aqui é a parte do fundão. Pois que a gente vai fazer aí detalhes, né? Então, gente, eu quero que as pessoas que assistem aqui nossas lives, porque eu antes, né, eu falava muita bobagem, brincava, né, não era legal. Mas agora eu não posso falar tanto, né? Nós vamos falar umas bobagens, fazer umas lives uns dias extra aí, só para fazer do jeito que a gente fazia, né? O dia das lives mais light. Criar um dia extra aí, acho que a gente não vai fazer isso. Aí a gente faz uma live, esse dia hoje vai ser mais pra gente conversar, bater papo, contar historinha, né? Porque tem muita gente que cobra isso de mim. Mas tem gente que não quer, tem gente que quer aprender a pintar, então eu tenho que diferenciar. Hoje é dia das lives de aula mesmo, e tal dia é dia das lives de historinha, de mais light, né? Vocês entenderam? Então eu vou ter que fazer isso. Agora eu vou fazer um escurão aqui, ó, mais forte, um azulão, um pouquinho de amarelo, que agora eu quero que pende um pouquinho já, um pouquinho de vermelho também. Eu quero que pende já um pouquinho para verde. Então nós vamos fazer aqui um escurão, ó. Um azulão, fortão. Opa, nem tanto. Sim, um pouquinho mais de vermelho. Então acho que nós vamos criar mais um dia de live aí. Vai ser a live de light. E esse cor escurona aqui vai ser aqui, ó, na montanha mais próxima aqui, ó. Vocês entenderam? Então tem muita gente que fala, e aí Zé, cadê as historinhas e tal? Aí como eu prometi que vou fazer uma live agora só, live explicativa, então eu tenho que. Às vezes eu tenho que engolir a historinha, tá aqui na garganta pra contar, mas não pode, né? Então, gente, ó.
vamos fazer uma montanha mais próxima aqui. Fazer um pouco aqui, porque a gente vai fazer um pé de pinheiro aqui, mas esse pé de pinheiro não vai cobrir todo, né? Então a gente vai ter uns buracos e tal. Veremos. José, conhece alguém de Botucatu? Boa noite, mestre. Amo seu trabalho. Boa noite, José Emílio. Obrigado pela presença, né? Por gostar do meu trabalho. Fico felizaço. Aqui também, ó. Então, gente, o que vocês acham de uma live, de um dia pra gente fazer a live mais light? E aí, Mônica, o que você acha da ideia? Não que eu não vou ensinar do mesmo jeito, mas só que daí a gente vai. Porque quem gosta de ouvir minhas historinhas, tem muita gente que vinha na live por causa disso, pra distrair, pra dar risada. Então, aí quem gosta, daí vai vir nesse dia, né? Vai ser o dia que ele vai vir. E quem quer aprender só mesmo, não quer saber de conversa fiada, daí vai ser o dia da live certo. O que vocês acham, gente? Então é isso. Espero que não esteja travando, espero que esteja tudo certinho, nossas lives aí. Agora nós vamos pegar aqui um pincel pequeno. Pincéis castelos. Deixa eu pegar um papel higiênico aqui para me limpar o pincel. O papel higiênico é melhor, dependendo. Vamos lá. Parou o chat aqui para mim? Será que parou mesmo? Ou é só aqui para mim que parou? Ó, gente, agora nós vamos trabalhar aqui com branco. Vamos fazer aqui as luzes da montanha. Que é as neves da montanha, né? Só que não é esse pincel, não. Deixa eu ver aqui. Agora tem que achar o pincel certo pra gente conseguir fazer as coisas certas. Vamos ver esse aqui. Cadê o papel? Meu chat que parou de funcionar. Tinta branca pura. E a gente vem fazendo os detalhes da montanha. Puxando assim, ó. Porque a montanha, as neves, né, ela vem escorrendo, né? Ela vem descendo pela montanha. A terra do Saci. Botucatu é conhecida a terra do Saci. Tem muito catador de história, que legal. Ó, gente, nós vamos fazer aqui as neves, né? E o meu avô, ele gostava de contar história de lobisomem, de
Ele saci também. Ele disse que via saci. Eu nunca acreditei, não. Olha, ela vem nesse sentido, assim. Vocês aqui na ponta da montanha não precisa colocar muito, não. Porque se a gente branquear muito também vai perder a graça, né, gente? Vocês têm que colocar só um pouco. Trabalhando assim, ó, fazendo uns riscos meio de pé assim, ó. Acompanhando-se a montanha, né? E também tomar cuidado para não ficar tudo muito riscadinho. Tem que estar variando, assim, né? Tem que estar aí movimentando para lá, para cá, assim, para ficar bem à vontade, né? Como se fosse uma coisa assim natural. Nada de coisa parecida com infantilizado, né? Isso nós não queremos. E aqui vai descer um riozinho, ó. É onde a neve, o acúmulo de neve vem descendo, né? Aqui nós vamos colocar um acúmulo maior, ó. Um acúmulo maior. Pincéis Castelo, gente, ó. Eu não sei, acho que eu não travei o foco da câmera, né? Veremos. Silvio Queiroz, meu amigo, obrigado, Silvio, pela presença. Zila, eu gosto das histórias das risadas da Val, gosto de tudo. Então, nós vamos criar aqui um dia aqui especialmente para nós fazer uma live que nem era antes. Paulo Rodrigues, boa noite, Zé, Val e a todos. Cheguei atrasado na aula. Vai ganhar bilhetinho para mandar para os pais. Então, nós vamos fazer aqui as neves, né? Pode fazer com espátula também. Fica bom com espátula, mas não vou fazer com espátula não, porque eu não quero complicar, né? Quero que as pessoas acompanhem, né? Aí um dia a gente escolhe um dia e faz uma live só com espátula, né? Nós podemos colocar até um pouquinho de amarelo nesse branco, ó. Mas não amarelar tanto assim, que nem ficou aqui. Para dar uma, uma leve pressão de luz do sol pegando ali na neve. Né? Tem hora que dá só uns toquinhos assim, ó. Faz de conta que vocês estão querendo relar lá, mas não estão conseguindo. Tem hora que dá uma reladinha, ó. A hora que vocês conseguem relar um pouquinho, daí você dá uma puxadinha. Parece que faz de conta que tem uma coisa querendo tirar a mão, assim, ó. Entenderam? Não assim, tacando o riscão. Não é assim, não. É a coisinha delicadinho. Daí aqui já começa a ficar assim, ó. Chegou o meu gato aqui. Tá escafiotado que só. Tanto andar atrás de gata. Tá vendo, gente? Ó. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um pouquinho de verde. Misturar nesse cinza aqui, ó. Um pouquinho de verde. Verde acinzentado, ó. Um verde acinzentado. Um pouquinho mais claro. E vamos trabalhar dar umas pinceladas assim, ó. Pra gente variar um pouquinho a tonalidade. Mais por baixo, assim, da montanha, não em cima. Mais embaixo, assim, ó.
Pra gente não deixar a montanha tão cinza também. Vamos fazer de conta que aqui por baixo, em alguns pontos, tem aí um pouquinho de verde. Vamos dar uma queimadinha com um pouquinho de vermelho. Vamos fazer umas variaçõezinhas de cores aqui, ó. Pra gente não deixar a montanha tão com uma corzinha muito parecida, muito uma cor só. Então a gente vai dar uma variadinha, ó. A gente vai dar uns toquinhos de uma outra cor parecida, as mesmas cores, sim, praticamente, né? Só que algum lugar a gente põe um pouquinho mais vermelhadinho, para simular os relevos dali da montanha, né? Aí a gente vai pegar essa cor que nós usamos aqui para fazer o cinza, vamos pôr branco e vamos fazer uma cor que ela é mais clara do que esse daqui, mais clara do que esse cinza aqui, ó, mas não é branco ainda, porque ela não pode ser branco porque está no lado da sombra. Então nós vamos fazer as neves desse lado aqui. Só que esse lado aqui é o lado que tem sombra, gente. Então nós não podemos fazer neve branca aqui, né? Senão vai ficar errado. Ó. Então a gente vai trabalhar também, quase que nem a gente fez aqui, ó, é pra cá agora. Só que agora não é branco, é quase, é um cinza, mais clarinho, meio azulado, assim, ó. Estão vendo como que não é difícil fazer uma montanha? Eu vou fazer um acúmulo de montanha, de neve aqui embaixo, ó. Porque geralmente nas partes baixadas assim é mais acumulado, né? Então nós já estamos fazendo aí, conseguindo aí o volume da montanha lá distante, né? E aí a gente vai pegar aí um pouquinho de amarelo, nessa cor que nós estava fazendo lá de cá, um pouquinho mais verdeado agora. E vamos trabalhar aqui um pouco nessa cor aqui, ó. Aqui já tem um pouco de verde, ó. Mas não é verdear tudo não, é só uns lances assim de verde, ó. Então é isso, meu povo. Aprender pintar é no canal do Zé Arantes. Logo vocês vão contar com mais o Zé Virtual. Versão virtual. Zé versão virtual. Tá vendo? Volume. Tá dando a montanha? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Rildete, boa noite. Boa noite, Rildete. Obrigado, Rildete, pela presença. Nós vamos colocar uma cor mais escura agora aqui, ó. Meia esverdeada. Meia arroxeada também. E vamos fazer já aqui uns detalhes mais escuros para a gente sugerir as partes mais, os relevos, né, da montanha, a parte que fica mais fundo um pouquinho. Para a gente sugerir aí, né, os partes que tem aí já algumas vegetações, né. Augusta Borges, boa noite, Zé Arantes. E pra Val também, cheguei atrasado, mas tô aqui. Obrigado pela presença.
Chegou atrasado, vai mandar um bilhetinho pros pais só, mas nada tão sério assim. Letícia, boa noite. Assim que chega a notificação no celular, corro para te ver. Para te, pra TV. Para ver essa maravilhosa mais de perto. Minha filha falou que um dia ela vai conseguir fazer um igual o vovô Zé. Vai sim. Fala para ela que ela vai conseguir sim. Só ela lutar bastante, treinar, pesquisar, que ela vai conseguir fazer até melhor. Porque é assim, gente. Eu não sou o melhor. Então as pessoas. Tem muita gente aí que são campeão. Né? Cada um tem o seu forte. Né? E a pessoa pode ir aprender até mais, né? Dependendo do esforço. Sabe por que, que hoje em dia é mais fácil uma pessoa aprender mais do que eu? Porque quando eu comecei a aprender, na minha época não tinha é, internet. A gente tinha que comprar livro, revista, era difícil de ter acesso a informações privilegiadas, né? Mas depois, quando chegou a internet, né? Daí eu já estava lá, já acostumado a pintar, né? Mas hoje em dia tem a internet, tem a inteligência artificial, tudo dando informações, né? Então é mais rápido para as pessoas aprender hoje em dia. Ele vai conseguir, às vezes, aprender mais coisa em menos tempo do que eu demorei para fazer. Vocês entenderam? Hoje em dia é assim, tem internet, gente, tem muita coisa grátis, não precisa pagar nada. Não. No meu tempo não, se quisesse aprender tinha que pagar, tinha que comprar curso. E ainda era limitado, não é aqueles cursos assim que é foda, não. O foda era carão, as pessoas ficavam regulando o conhecimento, era uma coisa de louco. Agora não tem mais isso não. Claro que tem coisa paga, né? Eu mesmo estou desenvolvendo um curso aí que vai ser pago. Porque é uma coisa complexa demais, trabalhosa demais, então tem que cobrar. Mas olha quanta coisa grátis que a gente distribui aí, né, gente? Muita coisa grátis. Agora a gente vai fazer aqui um verdinho mais claro, meio acinzentado, ó. Um pouquinho preto, meio acinzentado. E a gente vai trabalhar o volume dessa montanha aqui, porque aqui ó, já está meio perto. A gente já consegue ver o volume. Por um pouquinho branco para deixar mais claro, né? Então a gente já vai trazer aqui o volume dessa montanha. Ó. Pinceladas assim, sutis, né? Não fazer risco, senão. É assim, ó. Fazendo movimentos variados. Movimentos variados. Sugerindo mesmo ali uma superfície. Alguns lugares a gente muda, não faz só assim. Alguns lugares a gente faz mais assim. Para sugerir que tem um relevo diferenciado naquele lugar, assim, ó. Vamos ver o que o pessoal está falando. Augusta, gostei que leu minha mensagem, fico muito feliz. Obrigado, Augusta, por estar aí presente. Fala para tua filha que ela vai ser ainda assim uma grande pintora. Só se ela não desistir. Se ela desistir, né? Se ela não desistir, ela vai conseguir. E eu ainda quero estar tá vivo para um dia ela chegar e falar assim: ah, lembra? Eu às vezes não vou estar nem escutando, porque vai ficando velhinho, né? Já lembra das lives que o senhor fazia lá tal? Pois é, agora eu tô. Já fiquei profissional. Eu vou ficar feliz. Se não tiver caduco, né? Porque caduco eu não quero ficar, não. Eu vou morrer logo. Vou ficar caduco. Então é isso, gente, ó. Volumes. Pra gente sugerir os relevos, né? Esse lado aqui também tem. Mas só que aqui já é um pouquinho menos. Então eu vou escurecer um pouquinho mais.
Esse aqui não é um quadro tão simples de fazer, é um quadro meio complexo, né? Mas tem muita gente que quer, pediu já para mim, né, esse tipo de pintura, né? Eu costumo fazer mais paisagem brasileira, coisa assim da nossa região, que né, nosso tipo de montanha. Mas a gente tem que fazer de tudo, né? A gente tem que agradar todo mundo. Os volumes. Então é o seguinte, meu povo. Hoje tem um jogo, né? Pessoal, vamos assistir jogo, com certeza. Então, ó, vamos fazer aqui os detalhes, né? Pra gente sugerir o volume das montanhas. Mas não precisa se preocupar, né, gente? Quem tá. O vídeo fica lá, né? Mesmo que a pessoa vá assistir o joguinho dele, depois ele volta, o vídeo tá lá. Aqui nós vamos fazer aqui um pouco de neve também, só que clarear um pouquinho mais. Nunca branco puro, né? Porque aqui nós estamos no lado escuro, né? Tá vendo como a gente tá dando forma aí no relevo da paisagem? Agora a gente vai pegar o pincelzinho, limpar, tirar o excesso e vamos trabalhar agora. Sugerir já as montanhas não, os pinheiros. Então eu vou pegar esse azulão aqui, um pouquinho de preto que tá aqui. Vou fazer umas bases mais escuras ainda, em alguns lugares, ó. Sugerir as pontinhas dele saindo lá, ó. Dando pinceladinha assim, ó. Ladinho, porque a gente não precisa querer fazer os pinheiros, né, nessa distância aqui, é muito pequenininho para fazer folhinha, então a gente só vai sugerir eles. Daí a gente dá as pinceladinhas sim pra gente sugerir os pinheirinhos. Vamos ver. Tom Lemes, tô assistindo você e o jogo. É isso aí, Tom Lemes. Vamos largar o Zé na mão, não. Não, mas eu sei porque as pessoas gostam de jogo, né? Daí fica, puta merda, hein? Quero assistir o jogo. O Zé eu posso assistir depois, o jogo não. Pode também, mas daí tem que ir lá pagar Globo Play, não sei o quê. E esse jogo, eu vou mudar meu dia da minha live, porque o jogo é toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira é a minha live, então vou mudar. Vai ser pra quinta agora. Pra não coincidir com esse tarde de jogo. Então nós estamos sugerindo os pinheirinhos. Vamos pôr um pouquinho de verde aqui, mais verde. Vamos fazer aqui essa parte que descer. Escuro. Sugerindo a pontinha dos pinheiros. Wagner, meu amigo. Obrigado, Wagner, pela presença. Boa noite, Zé. Fiquei com saudade de pintar montanha assistindo na TV. Tá ficando show. É isso aí, meu amigo Wagner. Vamos voltar pra pintança. Tem que pintar. Eu tô voltando. Eu tinha dado uma esfriada, mas voltei agora, todo vapor. Aí aquele negócio, né? Depois tem que trazer de volta o público, né? Mas a gente traz, devagarinho a gente traz. A gente tem que ser persistente. Deixa eu mudar aqui o pincel aqui, que talvez isso daí vai render um pouquinho mais.
Ah, eu achei que a gente fosse demorar mais pra fazer essas partes que nós fizemos aí. Até que tá indo bem. Ó, gente, um verdão. Praticamente só o preto e amarelo. Um pouquinho só de azul. A gente vai fazer um verdão escuro. Claro que ele vai. É um fundo depois, a gente vai fazer os detalhes, claro, né? Então, ó. Vai sugerir aqui os pinheiros aqui escuro, que é a base, né? Não é o pinheiro, não vão ficar escurão, sim. Mas vai ficar bem escurinho. Então, gente, o Wagner também tem canal no YouTube. Vamos seguir o Wagner, Wagner Teiro. É, como é que é mesmo, Wagner? O nome do teu canal? Sempre esqueço. Tom Lemes, mas geralmente o jogo é 21h30. Pois é, hoje ele falou. É aquele negócio, né? Os capetinha, né? For lá nos pessoal da Globo falaram assim: ó, vamos fazer mais cedo, que hoje não quer atrapalhar desde o começo até o fim a live do Zé. Então, vê se faz esse jogo aí, transmite mais cedo aí. Convence o pessoal a jogar mais cedo. Então, ó, verde feito com amarelo e preto. Ele dá um verdão. Então eu vou ir fazendo aqui a silhueta dos pinheiros, né? Esse quadro vai ficar a coisa mais linda depois de pronto, gente. Vocês fiquem atentos aí que vai ter quadro bonito aqui. Agora eu venho aqui fazendo a... Então, gente, o que vocês acham de mudar a live para quinta-feira? Essas tintas têm algum cheiro? Tem sim. A tinta óleo, inclusive, eu não gosto muito não. Não posso muito com cheiro não. Eu prefiro pintar com tinta acrílica. Quase que eu pintei com tinta acrílica essa paisagem aqui. Só para mim não ter... Porque eu... Muitos anos pintando com tinta óleo, agora ela tá atacando eu. Sorte que hoje tá tranquilo, hoje não tá atacando. Mas às vezes ela me deixa dar uma alergia terrível. A gente já vai dar uma simulada aqui na luz do pinheiro. Humberto Bagatim. Ô meu amigo, deve ser por aí? Obrigado, Humberto, pela presença. Pelo elogio, claro, né? Fazia tempo que você não aparecia na nossa live. Ó, do lado que está direcionado para a luz, a gente vem fazendo aí uma luzinha, né? Escutei um barulhinho na porta, deve ser a minha gata chegando. Oi, gatinho. Ô, minha flor, obrigado. Ó, pessoal, primeiro vocês, mais importante, né? Pois o Zé, bebe aí, quentinho, café virtual para vocês. Saí, mas já voltei. Olha lá, hein? Maria da Conceição. Sempre acompanhando o seu trabalho, meu amigo. Que bom. Obrigado por acompanhar. As pessoas costumam vir na live mais no primeiro dia, que é o dia. Depois, na continuação, não vem. Mas acontece que essa live aqui, a parte mais importante, uma das partes mais importantes, vai ficar para a próxima. Então, gente, vocês venham assistir, porque vai ter os reflexos, um monte de coisa aqui que vai ficar na próxima aula.
Porque o quadro ele não é tão... Inclusive até tô achando que tá rápido. Pela complexidade, né, do quadro, né? Eu achei que ia ser mais demoradinho. Tá indo bem, tá rápido. Pinceladinha a gente só sugere. E esses pinheiros aqui a gente só vai sugerir, ó. Eu vou dar uma aula para vocês bem detalhada sobre o reflexo. Tem uns macetes, uns truques para fazer o reflexo, para vocês entenderem como é que funciona os reflexos na água. Só que esse truque vai ficar para próxima, acho que segunda-feira. Que agora ultimamente eu tenho feito na segunda também, né? Sempre acompanha? Obrigado por acompanhar. Tá ficando maravilhoso. Obrigado, Augusta. Nós vamos fazer ficar lindo isso. E a hora que fizer os pinheiros no primeiro plano, aí fechou. Deixa eu completar aqui que ficou faltando aqui, tinta aqui, ó. Que mais? Deixa eu tomar meu café aqui. Obrigado, Lazy. Então é isso, gente. Agora eu vou pegar um pincelzinho pititiquinho, porque eu quero fazer as luzes do pinheirinho, que esse pincel que estava ali tá muito grande para fazer. É só os pinheirinhos pequenininhos, ó. A gente vai dar uns toquinhos. Sugerir aí o volume dele. É batidinho, mas é um batidinho pequenininho. Com um pincelzinho pequenininho. E sempre direcionado para o lado da luz. Nós estamos fazendo a luz aqui no meu lado esquerdo, ó. Vindo do lado esquerdo. Tá lindo mesmo. Obrigado, Mônia. Sônia Regina, boa noite. Zé Arantes, Eval. Obrigada por mais esse aprendizado. Deus abençoe vocês. Está ficando linda essa tela. Obrigado, gente. Nós estamos querendo que fique lindo. Ó, eu vou sugerir aqui a luz do pinheirinho. Então vocês não esqueçam que na próxima aula vai ser uma explicação detalhada sobre o reflexo d'água. Eu já fiz uma explicação detalhada, mas na época que eu fiz, eu lembro que a live ficou ruim. Nem sei se eu não apaguei. Agora não, agora nós estamos aqui com os equipamentos bons, né? Então nós vamos fazer uma live detalhada. Aqui a gente não vai fazer tanta luz, porque a luz está mais assim, pegando lá. Aí a gente vai fazer umas luzes mais ali, deixa eu pôr um pouquinho mais de amarelo. E vou reforçar ainda mais em alguns pontos. Então, eu prometo que vou fazer uma aula minuciosa sobre o reflexo. Nem que nós não termine de novo o quadro. Mas eu quero, quem quer aprender a fazer isso, que é tão difícil, gente, de fazer entender como é que funciona o esquema dos reflexos. Então, quem quiser, segunda-feira. Até lá já deu para secar um pouco aqui, né? Então vai ser assim. Eu vou mudar para quinta-feira nossas lives. O que você acha, Mônia?
Você que tá mandando agora nos meus negócios. Porque quinta-feira, toda quarta-feira tem jogo. Eu não quero atrapalhar o jogo. Meu Deus do céu, né? Eu não quero estragar com a Globo. Bom, brincadeiras à parte, vamos partir para os detalhes aqui, ó. Nas pontas do pinheiro eu vou ainda deixar mais evidente aqui as luzes, porque um pinheiro projeta a sombra no outro, então só vai aparecer mesmo destaque nas luzes nesses um que estão mais altos, nas pontinhas, ó. Dá para fazer um teste, né, mano? Então vai ser assim, segunda-feira geralmente é a continuação da aula. E a aula mesmo verdadeira vai ser, né? Vamos testar em quinta, vamos ver se vai dar mais certo. E depois a gente vai lá a cada 15 dias fazer uma live exclusivamente para bater papo, conversar, pintar, mais descontraído, não tão sério mais, né? Vai ser o dia, né? Que a gente vai até marcar, vai ser assim, tal dia, live mais descontraída, com direito a contar historinha, dar risada, contar piada. Explicar também, claro. Não vou só ficar pintando e contando piada, né? Ó, gente. O Wagner, não sei se ele tá aí ainda, o Wagner que gosta de pintar montanha de neve. Tá vendo, gente? Pinheirinho para pinheirinho eu tô fazendo uma luz. Agora eu vou. Eu tô morrendo de vontade, sabe fazer o quê, gente? De subir uma montanha mais alta aqui, ó. Para não ficar esse bico no meio, assim, muito ajeitado, né? Então eu vou fazer, gente. Ó, eu vou subir. Acho que eu vou subir aqui, assim, quer ver? Aqui, ó. Fazer como se não fosse uma montanha muito jeito simétrico, né? Isso aí mesmo. Agora já era. Agora tem que fazer. Aí esse lado aqui, ó. Vou fazer as neves quase que nem ali. No risco não tá isso que eu tô fazendo aqui, mas vocês podem fazer. Não tem problema nenhum. Então esse lado aqui eu vou deixar bem clarinho, ó. Pra dar uma sobreposição de montanha, né? Isso deixa bonito o quadro. E aí, melhorou ou não melhorou? Vocês acham que a ideia foi boa ou não? Tirar um pouco a simetria, né? Fazer ficar mais natural. Lá atrás eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais azuladinho. A parte escura fazer menos roxo, porque ela está mais distante.
Vamos destacar agora aqui as luzes, as neves. Nesse momento aqui, gente, vocês podem colocar tinta em excesso. Agora até é bom que seja excesso. Porque aqui já não vai ter sobreposição mais. A gente está colocando a última tinta aqui em cima da montanha, ó. Essa parte aqui eu tô vendo que ainda faltam umas coisas aqui. Os detalhes menorzinhos, a gente fez os maiores, né? Vamos fazer uns detalhes menor. Tá ficando show. Obrigado, meu amigo Wagneiro. Dar fazer um relevo aqui também, ó. A luz ainda pegou um pouco aqui. Só que vocês têm que tomar cuidado, gente, porque às vezes a gente fica empolgado, fazer um relevo aqui, fazer não sei o que ali, fazer mais não sei o que lá. Daqui a pouco começa a enfeiar. O negócio começa a ir para trás em vez de ir para frente. Aqui eu vou fazer uns gelinhos descendo aqui também. Tudo muito discretozinho. Feito isso, a gente vai fazer mais uma coisinha aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né, gente? Eu vou fazer uma coisa que é ela que está tirando um pouco a graça, né? Por enquanto, né? Então a gente tem que fazer essa sobreposição aqui, ó. Vou pegar o pincelão maior, mais durão aqui, ó. Fazer uma cor escura, meia avermelhada aqui, ó. Eu vou usar pouca tinta porque a gente vai vir com luz, né? Então eu vou colocar um escurão, pôr um pouco de vermelho nesse escuro aqui. Essa árvore que não era para fazer agora. Depois que fizer tudo que fazia ela, mas como a gente não vai terminar o quadro hoje, e a gente quer deixar já aqui essa parte de cima assim meio que finalizada, né? Então a gente dá uma altura para cima, a gente faz e depois a gente termina. E aqui, nessa parte daqui, um pincelzinho mais fininho um pouco. Mesma coisa, um vermelho com um pouco de preto. Vamos fazer aqui o caule desse pinheiro aqui. Nós vamos fazer meio improvisado, só para a gente já deixar, para a gente ver a sobreposição, né, das árvores ali, né. Aqui também vai ter um. Agora a gente vai iluminar, né, isso daí, então a gente vai pegar uma cor vermelhada, um pouco de amarelo. Exagerei, mas não tem problema. E eu já venho trazendo aqui a luz desse tronco, ó. Até aqui só, né? Porque a gente está fazendo só daqui para cima. A gente vai dar umas pinceladinhas assim para sugerir o relevo, né?
é o que eu improviso por enquanto. Depois a gente vai detalhar mais. A gente já quer ver nessa parte aqui, né? Ali também, mesma coisa. Eu vou fazer o improviso aqui, ó. Fazer até mais pra cima lá. E eu já vou começar a trabalhar nas folhas dos pinheiros. Deixa eu limpar o pincel de pelo do lobisomem filhote. Tem que cuidar bem, porque eu dar um trabalhão pra catar os lobisomens, rapaz. Ó. Fazer a parte escurona. Então vamos colocar azul, amarelo para fazer um verde. Azul, escurão, amarelo. Então vamos fazer a base verde escuro. Vou começar por aqui. Deixa eu ver qual lado do pincel que está melhor. A gente vai sugerir, não vai terminar, não vai fazer o acabamento dessa árvore ainda, porque nós temos que fazer tudo aqui embaixo, para depois vir ela por cima, né? Mas para não ficar o céu sem graça ali, naquele buraco ali, né? Como se tivesse um erro ali, então a gente vai adiantar já essa parte de cima aqui, para a gente ficar animado, né, gente? Para ver acontecer as coisas. Esse pincel aqui não está muito bom. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Tem um aqui que é o melhor para fazer isso daí. Então é assim, tem pincel que ele é bom para uma coisa, mas não é bom para outra. E tem pincel que é bom para outra, mas não é bom para outra. Tem aqueles que você olha assim, você não dá nada para ele, parece que já está na hora de jogar fora. Mas aí você vai ver, é ele que faz aquilo que precisa. Quer ver só? Tomara que dê certo, né? Porque depois de ter feito a propaganda adiantada, aí, agora sim. Aí, agora tá ficando do jeito que eu quero. Vocês põem o pincel e piadinha e dá uma puxadinha. Não é só bater, não. Vocês têm que colocar ali e dar uma leve uma puxadinha. Porque é um pinheiro que está fazendo, não é uma árvore. A árvore é batidinha, aqui não, aqui é um pinheiro. Então tem que ter aquela sensação de uns puxadinhos, né? De novo, vamos fazer o verde. Por mais vermelho ali. Vermelho com verde. Pra gente fazer o verdão escuro, né? Pra ele aparecer. Depois a gente vai fazer as luzes. E é as luzes que vai destacar. E aqui também. Aqui, deixa eu escurecer mais ainda aqui, ó. E aqui também, ó. Nós vamos fazer o... Ó, tem que dar uma puxadinha, uma leve puxadinha, ó.
Não é só bater, não. Só que também um pincel arrepiado, né? Não é um pincelzinho aí, qualquer um, não. A parte escura que ele está fazendo, depois a gente vai fazer luz. Sempre dando uma puxadinha. Uma pena que não deu pra gente fazer a live no TikTok hoje. Mas eu vou resolver isso. Eu vou fazer live no TikTok e no YouTube do meu jeito. Não vou mais depender de autorização. Nada disso. Vou planejar aqui, já tenho as ideias. Então é isso. Dando uma leve de uma puxadinha para ficar um cara de folhinha de pinheiro. Vamos ver o que o pessoal tá falando. José Lima Aparecida, este é o pincel pelo de lobisomem, professor. É esse mesmo. Jesus, que perfeição, parabéns. Obrigado. Esse aqui é o pincel de Pedro Lobisomem. Eu redico porque cada vez que eu preciso atualizar ele, que ele estraga, fica muito velho, eu tenho que sair na quaresma meia-noite, catar pelo lobisomem. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Olha, agora aqui. Aquela história, dando uma puxadinha. Não é batido. Batidinho. A gente dá uma batidinha, claro, depois a gente dá dando uma puxadinha. E aqui, na frente da montanha aqui, ó, eu vou fazer um pouco de folha. Dá dó, né? Mas não pode ter dó, não. Se tiver dó, daí a gente fica fazendo as coisas só faz folha no pinheiro, daí não quer estragar nuvem, não quer estragar não sei o que. Acaba fazendo só um pau aqui. Tem que tacar tinta em cima mesmo. Não que se dane. Aqui eu tô com dó. Aqui eu tô com dó. Tinha no risco, mas acho que eu vou fazer vista grossa aqui. Aqui eu fiquei com dó porque ali, né, nós fizemos agora nele, aquele detalhe ali, acabar com ele. Vamos lá. Fúvia. Fiz um pincel de Pedro Lobisomem numa live que o mestre ensinou no tempo da pandemia. Perfeito para folhas. É mesmo, eu fiz até um vídeo ensinando como é que faz pincel de Pedro Lobisomem. Pincel de pelo de lambisóio. Então é isso, gente. A gente está fazendo aqui o básico, né? Do, do, do pinheiro hoje, para depois a gente fazer na aula que vem nós fazer o acabamento dele, né? Se bem que eu tô morrendo de vontade de fazer esse acabamento é hoje mesmo, mas só que tem que ter paciência, né? Deixa eu me avermelhada aqui agora. E vamos fazer aqui os galinhos, ó. Fazer um que vai até lá. Fazer uns que vem assim, ó. Fazer esse daqui que vem aqui.
aqui. Eu vou dar um pouco de luminosidade já nessas folhas hoje mesmo, só pra gente ficar animado, né, pra próxima, né? Porque aqui, gente, eu vou falar de novo, aqui é uma aula, eu vou fazer uma aula especial. Não sei nem se nós vamos acabar esse quadro, porque eu quero explicar com todos os detalhes como é que faz reflexo, entender. Vou arrumar uma pranleta aqui, uma prancheta para me desenhar, porque tem que desenhar aqui para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos pegar novamente o pincel de pelo de lobisomem. Agora nós vamos fazer um verde, deixa eu pegar o amarelo aqui. Nós vamos fazer um verde claro, usando o amarelo de Nápoles e mais o azul da Prússia e mais o branco. Nós vamos fazer um verde claro, mais amarelado esse verde. Um pouquinho de branco também para não ficar tão assanhado o amarelado. E vamos dar uma leve tocada ali no diluente, para a gente deixar a tinta um pouquinho mais diluída. Um pouquinho, gente, um pouquinho. Isso, a gente volta aqui daí fazendo a mesma coisa que a gente fez com o escuro, só que agora a gente vem sobrepondo um pouquinho assim, ó. Sobrepondo. E tomando cuidado para não tampar todo o escuro. É só nas pontas que ainda estão direcionadas para o lado da luz, né? Sol. Depois a gente vai fazer mais acabamento. A gente está fazendo o basicão aqui para a gente já ver esse pinheiro aqui. Bonito já. Um pouquinho mais de branco. Para a gente fazer um detalhe mais assanhado. Maria Cristina. Zé é sempre muito dedicado e generoso para nos ensinar. Obrigado, Maria Cristina. Argel, Daniel, boa noite, professor. Boa noite, Argel. Roseli, Jorge, nossa, que difícil. Dificilmente o modo de você pintar os galhos do outro. Pinheiro, parabéns. Diferente. Ai, meu Deus do céu. Obrigado pelo elogio, Roseli. Então é isso, gente, ó. Um pouquinho só de luz hoje, né? Vamos fazer. Isso porque também essa luz aqui ela vai ficar mais bonita depois, né? Com essa tinta base mais meia seca já, né? Daí a gente vai iluminar, deixar mais tchan. Por enquanto a gente só vai fazendo um básico aqui para vocês já sentir o drama, né? Ó. Tá vendo, gente? Como começa a ficar bonito, ganhar vida o negócio? Essas luzes, gente, ela perde a graça se exagerar. Tem um limite. Tem um limite para a gente fazer. Se passar desse limite, começa a estragar. Então, gente, ó, acho que agora nós já temos aqui o nosso conteúdo da primeira aula. Nós já estamos com quase 2 horas de aula de pintura, de live. Nós fizemos aí um trabalho já bem avançado, né? Espero que já tenha sido útil para vocês. Vou falar novamente. O risco desse quadro, um pouquinho mais esticado, sim, porque esse aqui está quadrado, né? O risco dele está no grupo do Telegram. Entra lá, gente. Quem quiser ter risco de graça é lá. No grupo do Telegram, Fábrica de Arte. A minha filha já colocou aí o endereço aí do grupo. Entram lá, pessoal. Augusta Borges, parece uma mágica. Obrigado, Augusta. Obrigado, gente, por terem aparecido aqui na live. Compartilha a live, vamos fazer essas aulas aqui. Aparecer para mais gente aí, né? Então é isso, gente.
Fiquem com Deus. Boa noite. Quarta-feira, não, segunda-feira nós vamos continuar isso daqui. A Mônia já vai programar lá, né, para mim, para não ter jeito de dar para trás. E talvez na semana que vem vai ser na quinta-feira a live, pra gente não fugir do jogo, tá bom? Pessoal, dormem com Deus. Tenham uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser.